necessário para a prática a dignidade de fato cultural. As nossas práticas das escolas são fatos culturais, né? Relevantes para o desenvolvimento curricular do indivíduo. Portanto, esse discurso, se você só fala de prática, isso é tecnicismo. Quem fala isso é inconsequente em primeiro lugar. E eu vou dizer uma coisa que agora eu falo tudo, dobrei o papel com a esperança, é burro. Especialmente se ele for marxista. Porque isso aqui é por Marx. Né? Quando eu ajo, eu estou criando cultura. Quando eu ajo, eu sou um ser social como outros seres sociais. Eu estou gerando trabalho. Trabalho é fundamento para compreender a situação do homem no mundo. Portanto, práticas pedagógicas são praxes nesse sentido, em que eu me engajo para transformar. Alguém já falou aqui, o papel do professor é transformar. O do médico é só curar. O do engenheiro é construir, o nosso é transformar. E a gente sente isso, mesmo o alfabetizador. Não tem alegria maior do que você pegar aquela criancinha que às vezes não pega nem do lápis, não sabe como fazer, de repente você chega no final do ano, ela está escrevendo, ela está lendo, ela está discutindo. Não está escrevendo tudo, porque a nossa língua é difícil. Né? Mas ela já sabe ler as coisas e discutir com você. É uma alegria que não tem tamanho. Todo professor deveria ter essa alegria. Né? Agora, nós temos professores que acham que eles são bons porque eles reprovam todo mundo. Sobra só 2 ou 3. É o pior professor que existe. O professor que reprova 80% da classe não presta. É péssimo profissional. Porque não é possível que toda essa criançada tenha deficiência mental grave. Então, nós temos que inverter essas lógicas, né? E pensar um pouco diferente. Né? Então, é colocado a importância de formar bem os professores da educação básica. É mais do que importante que a formação inicial seja muito boa. Aí nós temos elementos para pensar alguns modelos formativos e seus fundamentos, não um modelo só. Né? Cada instituição, cada condição, cada situação pode gerar vários modelos. O que nós temos que ter são princípios. Então, pensar para que essas coisas, por que essas coisas, por que formar. Né? E nós temos questões para situar o papel dos formadores e professores. Trabalhar numa licenciatura não é a mesma coisa que trabalhar no bacharelado. Trabalhar numa licenciatura, o meu trabalho tem que estar voltado para formar um professor. Mesmo que eu dê uma disciplina dura. O sentido daquela disciplina dura tem que estar colocado no perfil da formação do professor. Então, os formadores de professores precisam desenvolver conhecimento e compromisso com a educação básica. Compromisso com a licenciatura e seus estudantes. Portanto, eles têm que ter características profissionais específicas. Não é qualquer um que pode ser professor e licenciado. Tem que se interessar pela educação básica. A ação dos professores, nesse sentido todo que nós estamos colocando, e no contexto da contemporaneidade, se situa, então, entre a exclusão e a transformação. Não tem saída. Se nós não conseguirmos ser transformadores dentro da nossa ação pedagógica, nós estaremos sendo exclusores. Estaremos sonegando. Sonegando o conhecimento. Então, a nossa missão é dura. E, portanto, a nossa formação inicial ela é crucial. Porque ela é a base para qualquer coisa. É a mesma coisa, não vai ter cientista se não tiver todos os alfabetizadores. Não vai ter bom professor se ele não tem uma boa formação inicial que lhe permita ser um professor que vai ter uma prática pedagógica comprometida com uma filosofia de trabalho e que ele tenha instrumentos para isso. Não vai funcionar. Nós vamos fazendo por ensaio e erro. Eu digo, os professores são heróis.
Porque eles entram na escola sem os instrumentos necessários para lidar com aquela criança. E eles conseguem, conversando com um, conversando com o outro, sendo autodidatas, tocar para frente. Eles são heróis. Né? Então, nós precisamos sair desse conformismo na universidade e mudar a nossa concepção das licenciaturas e formação de professores. E eu vou trazer duas frases. Eu comecei falando do Manifesto dos Pioneiros da Educação na obra do 32. Isso aqui é uma frase do Fernando Azevedo na introdução do manifesto. Todas as gerações que nos precederam foram vítimas de vícios orgânicos de nosso aparelhamento de cultura, cuja reorganização não se podia esperar de uma mentalidade política, sonhadora e romântica, ou estreita e militar. Vocês estão reconhecendo? Até hoje? Para a qual a educação nacional não passava geralmente de um tema para variações líricas ou dissertações eruditas. Não funciona, é uma crítica muito forte que ele já faz em 32. Só ia uma alma antiga em um mundo novo. Não vai funcionar, não vai morrer, não vai para frente. Nós vamos patinar, como nós estamos patinando. E a outra frase, que aí é dentro do manifesto, que teve 52 signatários, a formação universitária dos professores, que ele já pediu, né, e que nós ainda nem conseguimos fazer totalmente até agora, não é somente uma necessidade da função educativa, mas o único meio de, elevando-lhes em verticalidade cultura e abrindo-lhes a vida sobre todos os horizontes, estabelecer entre todos uma vida sentimental comum e um espírito comum nas aspirações industriais. É porque eles pediram a formação de todos os professores numa mesma instituição, para formar uma identidade profissional. Nós não temos identidade profissional. Cada professor caminha por uma estrada. Os professores de sexta série em diante não querem nem saber dos professores de primeira a quinta. Os professores do ensino médio sou mais eu. Cada um na sua, nós falamos em São Paulo, todos na Bandeirantes, que é aquela nossa grande estrada. Vamos tudo, cada um no seu caminho, um dia a gente pode trocar. Mas aí a gente vai se matar. Não temos identidade profissional porque nós não temos um instituído responsável pela formação de professores, como em todos os outros países existem. A pergunta que fica é: por que tem uma faculdade de engenharia para formar engenheiro? Por que tem uma faculdade de medicina para formar médico? Por que tem uma faculdade de arquitetura para formar arquiteto e nós não temos uma faculdade para formar professores? Nós fazemos picadinho dessa formação. Porque essa formação não é levada a sério. É uma formação que a universidade relegou a um plano absolutamente secundário. E que agora ela está sendo chamada a se modificar. O PIBIC é uma intervenção da União nessa licenciatura. É intervenção. Já que eu não consigo mudar, eu vou estimular que eles mudem a partir de um projeto em que eu ofereço bolsas e eu propicio inovação. É intervenção. Então, nós estamos numa situação que nós precisamos pensar que papel nós temos. Quando um ministro da Educação precisa fazer uma lei que foi aprovada pelos nossos grandes congressistas para obrigar o professor a alfabetizar até 8 anos, que consideração se tem por esse professor se esta é a obrigação dele? Isso é um insulto. Não é uma política de bondade. Não é um reconhecimento. O que ele está dizendo? Vocês são incapazes, vocês não estão alfabetizando as crianças até 8 anos, vocês serão obrigados por uma lei. Que país é este? E nós somos coniventes com isso, porque nós pensamos muito pouco para além da informação que nós recebemos.
nós precisamos sair desse marasmo. Nós precisamos formar professores com mais consistência, nós precisamos nos colocar como um coletivo que tem valor para nos reafirmar ante a sociedade, ante as gestões administrativas, ante os políticos, e mudar essa visão que eles têm dos professores e da educação. Gente, muito obrigada, me desculpem, mas eu gosto de cair um pouquinho na realidade, às vezes eu exagero um pouco, peço desculpas, mas acho que a gente tem que levar um choque de vez em quando para parar e pensar. Muito obrigada. Nosso tempo é curto, eu sei que as questões devem ser bastante, muitas, né? Olha, essa foi extremamente provocativa, mereceu aplausos nessa intensidade, porque a crítica de fato nos pega, né? Nos prende. Então, a gente vai abrir para algumas perguntas, no tempo que a gente tem. Enquanto elas não chegam, eu só queria, assim, destacar 2 pontos. Primeiro, assim, que a professora provoca a universidade quando ela desnuda a culpabilidade que a gente atribui à formação do estudante à escola da educação básica. O aluno chega ruim na universidade, a culpa é da escola que não está formando direito, né? A culpa é lá do professor da escola do ensino médio, fundamental, que não sabe ensinar. Então, ela desnuda essa cortina. Por trás dessa cortina existe quem forma aqueles professores que estão nessa escola. Então, há aqui uma via de mão dupla, né? A universidade está na escola e a escola está na universidade. Então, nós temos que prestar muita atenção a isso, né? Chega da gente imputar a escola da educação básica, todos os males da educação no Brasil. Na curva é diferente, tá, professora? Aqui a gente faz tudo certinho, bonitinho, nós não temos esse problema aqui, então a gente faz bonitinho. E outra questão fundamental quando ela diz que nós temos que olhar, sair do nosso paradigma, né? E olhar um pouco além dos nossos fazeres. Temos que sair um pouco dos nossos fazeres para levar o nosso pensamento numa nova escola, uma escola diferente do que a gente está vendo que não está funcionando. Então, eu vou ver aqui algumas perguntas e aí vamos ver se a gente tem como responder todas. Eu vou sortear uma aqui, aí enquanto ela vai respondendo, eu vou vendo as outras. Peço desculpas aqui por não ler todos por enquanto. Então, professora, a pergunta não tem identificação de quem fez, mas como trabalhar de maneira interdisciplinar com o currículo vigente, sem tempo para planejamento? Então, tem um currículo vigente, muitos professores, inúmeras disciplinas, muitas gavetas. Nós temos um problema, porque não é só mudar a formação do professor, nós precisamos mudar a própria escola, a maneira como ela se estrutura. Essa é uma questão que nós temos que pensar, e é uma relação dialética. Ao mesmo tempo que nós conseguimos mudar a formação de professores, nós temos que mudar a forma como a escola atua curricularmente. Como é que se dividem as aulas, como é que se coloca os professores em ação, né? Há escolas que têm experimentado vários tipos de formação. E a nossa lei de diretrizes e bases tem um parágrafo lindíssimo lá na educação básica, em que eles dizem que a escola pode se organizar de diferentes maneiras. Ela pode se organizar em módulos, ela pode se organizar em séries, ela pode se organizar em anos, ela pode se organizar em formas e fóruns disciplinares. Então, nós não assumimos isso nas nossas gestões, porque nós ficamos muito amarrados às normativas existentes e não pensamos que a lei maior nos permite inovar. Acho que nós não conseguiríamos inovar de uma vez em todas as escolas.
Mas se nós começássemos um movimento de redistribuir a maneira como o professor desenvolve as disciplinas, especialmente a partir, vamos dizer, da sexta série em diante, que você tem milhares de professores de caminho, né? Como é que nós poderíamos pensar essa formação de sexta a nona série de uma maneira interdisciplinar e integrada? Para isso, nós precisaríamos ter uma equipe docente fixa na escola, que é outro problema. Né? Senão, nós não conseguiríamos fazer com que os professores tivessem os seus espaços de trabalho pedagógico conjunto, os seus espaços de trabalho individual e o seu trabalho coletivo de formação coletiva e planejamento educacional. Então, nós precisaríamos estruturar essa escola de um modo diferente. Também para os primeiros anos, precisaríamos repensar essa forma como nós colocamos assim, salas de aula separadinhas, com professores separadinhos. Se nós pudéssemos trabalhar com grupos de professores, 2, 3, com grupos de alunos, nós poderíamos fazer a escola funcionar de uma outra maneira. Há experiências, né? Nós temos exemplos desse tipo de funcionamento em outros países e até em algumas escolas particulares aqui no Brasil. Mas é uma ousadia que a gente não consegue ter normalmente no sistema de ensino. E dá para entender, porque qualquer modificação que você faça na estrutura escolar, você vai enfrentar algumas coisas do tipo: como é que vai ser o contrato do professor? Como é que vai computar esse contrato? Como é que fica a hora-aula? Como é que ficam as questões dos sindicatos? Né? Eles interferem muito, né? Porque não pode isso, não pode aquilo. As licenças, né? Enfim, o gestor ele tem tanto problema, né? Tanta amarração burocrática, muitas vezes a gente pensa, bom, mereceria um exame para redirecionar isso, mas isso é factível, né? Porque o município tem a sua autonomia, o Estado também tem a sua autonomia. Nós sabemos que as instituições elas têm um peso, né, da tradição, um peso dos problemas cotidianos, e muitas vezes fica difícil uma reformulação realmente inovadora. Mas inovações